Olá pessoal, sou o psicólogo Gilvan, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo e também ressaltar, né, sobre o isolamento social. Sabemos que às vezes há uma dúvida, né, de uma parte da população por que e por quais motivos as autoridades, né, principalmente na área epidemiológica, da saúde, os médicos, pessoas importantes, né, nesse movimento, têm tanto solicitado que fiquemos em casa. E ontem mesmo, e hoje na verdade, né, eu vi um vídeo, né, de um epidemiologista muito famoso chamado Roberto Medronho, né, da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, um cara que já está há muito tempo nessa área e recomendando o quanto a gente necessita ficar em casa. Por quê? Porque não tem, né, tratamento desse, não tem vacina, não tem algo que possa diminuir, aliás, que possa curar, né, esse vírus invisível que é o coronavírus ou o Covid-19, não é? Então, a única recomendação que eles mais enfatizam, né, além de lavar as mãos, e né, limpar a casa com cloro, com higienizar de forma bem profunda, o que eles mais recomendam, não é só esse, mas também o Davi Uip aqui de São Paulo, que infelizmente não está em cena, ficarmos em casa, né? Ok, né? E você fala, mas como eu vou ficar em casa? Se eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, principalmente aquelas pessoas que ganhavam dinheiro por dia, né? Ou seja, alguns camelôs, ou mesmo alguns empresários, né? Ou microempresários. É, Bom, pelo que eu compreendo, né? E pelo que eles recomendo e pelo que eles explicam é que não adianta, né, você não cumprir essa recomendação, porque mais para frente, se a economia vai ficar ruim agora, é fato que vai piorar, porque o problema é que, ok, né, pode pegar, esse vírus pode pegar as pessoas mais fragilizadas, né? Eles falam muito dos idosos, mas as pessoas que têm doenças autoimunes, os cardíacos, as pessoas que têm problema na tireoide e tantos outros. O problema é que você não tem, né, como ter leito para todos, né? Se todo mundo for infectado e tiver necessidade daqueles aparelhos, né, que está em falta, né? Ou seja, a gente tem visto, né, quem se informa em fontes de fato verdadeiras, fidedignas, né, a gente vê que, por exemplo, né, no estado da Bahia comprou determinados insumos lá que está parado nos Estados Unidos. Enfim, ora, eu acho que o que a gente tem que pensar é o quanto essa ordem pode melhorar a nossa vida, né? Aí você pode dizer assim, poxa, mas não está acontecendo, não conheço ninguém que tem isso ou aquilo. Mas precisa ter para poder acreditar? Ou seja, você precisa conhecer alguém que tem outros vírus que, por exemplo, né, o HIV, nem todo mundo conhece alguém com HIV, até porque as pessoas têm preconceito, né, em relação a isso. Agora, um vírus, né, que é esse, que é o coronavírus, ou né, Covid-19, que num espirro, segundo esse epidemiologista que explicou bem, né, no espirro são várias partículas, né? O problema é que assim, tá, mas 65% pelo menos é o que eles estão falando, são assintomáticos. E essa é a situação ainda mais drástica. Enfim, né? A minha ideia aqui é o que né, que você pode fazer dentro de casa, pensando que ou você às vezes mora sozinho, às vezes não tem nem um animal, né, um cãozinho, um gato para poder ficar te acompanhando. Mas, como disse um paciente meu, né, você pode cumprir uma rotina, não uma rotina que você já tinha antes, né? Ou seja, se não dá para fazer atividade física em casa,
né? Vai fazer uma outra coisa que de repente poderá gastar sua energia, né? Ou vai ler um bom livro, ou se não gosta de ler, né? Me acompanha aqui, que eu estou lendo um livro. Enfim, eu acho que tem várias situações que você pode encontrar para a gente poder minimizar essa pandemia, ok? Hoje é óbvio que, né, que eu vou ler bem menos do livro, até porque eu fiquei falando aqui quase 5 minutos sobre como a gente pode controlar nossa ansiedade, né, em função de algo que é novo para quase todo mundo, né? Enfim, mas a gente não quer ver a situação horrível que tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos, né? Enfim, o que a gente não pode é negar que existe uma pandemia. Quando a gente nega, a gente entra num mecanismo de defesa. Ok? Bom, eu vou continuar lendo. É sobre o livro do Bowlby, John Bowlby, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. E eu continuo falando a condições que geram dificuldade. Há alguns anos venho investigando os efeitos nocivos que acompanham a separação de crianças pequenas de suas mães depois que elas se formaram relações emocionais. Foram muitas as razões pelas quais escolhi esse tópico para as minhas pesquisas. Em primeiro lugar, é uma área em que podemos obter dados comparativamente sólidos e assim mostrar àqueles que ainda são hipercríticos à psicanálise que esta possui boas razões para reivindicar o status científico. Finalmente, a experiência de uma criança pequena, ao ser separada de sua mãe, fornece-nos um exemplo dramático, quando não trágico, desse problema central da psicopatologia. A geração de um conflito de tal envergadura que os meios normais para resolvê-lo são destroçados. Para existir agora uma razoável certeza de que é por uma causa da intensidade da demanda libidinal e do ódio gerados que a separação de uma criança de sua mãe depois que formou com ela uma relação emocional pode acarretar efeitos tão devastadores para o desenvolvimento de sua personalidade. Conhecemos há vários anos a saudade intensa e a agitação que tantas crianças pequenas manifestam quando da internação num hospital ou instituição residencial e o modo desesperado como mais tarde, depois que seus sentimentos acalmaram com o regresso ao lar. Se agarraram às suas mães e as seguem obstinadamente. O aumento da intensidade de suas exigências libidinais não precisa ser enfatizado. Também tomamos conhecimento do modo como essas crianças rejeitam suas mães quando voltam a vê-las pela primeira vez e as acusam amargamente por as terem abandonado. Muitos exemplos de intensa hostilidade contra a figura mais amada foram registrados por Anna Freud e Dorothy Burglar nos relatórios de Hampstead Nurse Series durante a guerra. Um exemplo particularmente pungente é de Regan, que, com exceção de um intervalo de 2 meses, passou toda a sua vida em creches desde os 5 meses de idade. Durante a sua estada, ele formara 2 relações apaixonadas com 2 jovens assistentes que cuidaram dele em diferentes períodos. A segunda ligação foi subitamente quebrada aos 2 anos e 8 meses, quando a sua assistente casou. Reg sentiu-se completamente perdido e desesperado quando ela saiu, e recusou-se a olhá-la quando, 15 dias depois, ela o visitou. Virou a cabeça para o lado quando ela lhe falou, mas fixou os olhos na porta, que a moça fechou ao sair. À noite, sentou-se na cama e disse: muito minha Mary-Ann, mas não gosto dela. Percebem como a separação é uma coisa terrível? Como a morte é uma coisa terrível? Enfim, é esse o movimento que nós não queremos que aconteçam por aqui, né? Separação ou um luto não autorizado. Bom, se você gostou desse assunto, por favor, curta minha página no Facebook,
se inscreva lá no meu canal no YouTube e me siga no Instagram. Um grande abraço.